Quantos acharam? Diga amém. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Você pode fechar a sua Bíblia, eu oro em nome de Jesus com você. Não se assente, Pai querido, abençoa esta noite em nome de Jesus. Deus eterno, estamos reunidos aqui em um culto do avivamento, a quarta-feira do avivamento, Pai. Meu Deus, há de ser que muitos olham para este tema, ó Pai querido, meu Deus, e imaginam que o avivamento, meu Deus, seria, ó Pai querido, barulho de instrumento, meu Deus, pessoas rodando, pessoas gritando, mas a proposta aqui, Pai querido, é a tua palavra como a ferramenta de avivamento nesta noite. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Minha querida, é o outro fundo, tá? Não é esse. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos amados e queridos, estamos hoje em uma quarta-feira do avivamento. E na bem da verdade, quando nós olhamos para o nome avivamento, como eu acabei de fazer uma oração, avivamento é a palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos em que a palavra de Deus não tem sido mais prioridade nas nossas reuniões. Nós temos visto que muitas reuniões são cheias de louvores, e eu não discordo e não sou contra. Mas a palavra tem que ser o mais esperado em uma festividade, em uma reunião solene, a qual nós fazemos e participamos. Amém? Você concorda comigo com isso? Se não tiver palavra, eu estou fora. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para nossas vidas hoje. O texto que nós lemos encontra-se no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no seu capítulo de número 5. A Bíblia Sagrada, a qual nós acabamos de ler, diz que um certo homem, por nome de Naamã, qual o nome dele? Homem valoroso, e porém homem leproso. Eu quero que você preste bastante atenção, que essa palavra vai falar com você. A Bíblia diz que este homem chamado Naamã é um capitão, é um comandante do exército do rei da Síria. E a Bíblia diz que este homem é valoroso. E o que é um homem valoroso? Etimologicamente falando, o valoroso que é colocado aqui na Bíblia é de qualidade notável. Ou seja, é um homem de autoestima. Naamã não é qualquer homem. Naamã não é só um comandante do exército. Naamã é um homem valoroso. Observe que
A Bíblia está nos dando as características de Naamã, que é homem valoroso. E quem era a Síria? A Síria era inimiga de Israel. Só que Deus está falando aqui que o homem que está à frente do exército inimigo é homem valoroso. Isso arrepia de falar, porque quando nós olhamos para esse contexto, é Deus indo lá no território do inimigo e olhando para um homem que é chefe do exército que vai atacar o povo de Deus, e olhando para ele dizendo: é homem valoroso. Deus não estava olhando para Naamã na sua posição lá. Deus estava olhando por dentro de Naamã. Deus estava olhando para a qualidade dele, não de comandante, mas de homem valoroso. Agora escute isso aqui. Um homem muito respeitado, um homem de autoestima, valoroso, mas uma imperfeição está neste homem. Qual é ela? Leproso. E que era a lepra naqueles tempos? Uma enfermidade, uma doença incurável, uma doença que se instalava em seu corpo, uma doença que se instalava por todo o seu corpo. A doença de Naamã não é em uma parte do seu corpo, mas a doença de Naamã é em todo o seu corpo. A doença que Naamã tem se espalha por todo o seu corpo. E por isso a Bíblia diz: é homem valoroso, mas porém é leproso. Diante desse contexto, a vida cotidiana e rotineira de Naamã é demonstrada de forma que nos convence a dizer que o homem está passando por um processo não tão fácil. Naamã era homem valoroso, homem respeitado, mas a Bíblia me diz que ele é leproso. E se a lepra é uma doença temida da época, me mostra que Naamã provavelmente, por algumas pessoas, era rejeitado. Por algumas pessoas era temido não por sua posição de capitão, de general, chefe do exército, mas por causa que era leproso. Mas o homem chamado Naamã, pela sua posição, tem que mostrar postura. Pela sua posição, tem que vencer as batalhas. Pela sua posição, ele tem que liderar com excelência. E pela sua posição, ele tem que manter a disponibilidade de cumprir o seu chamado. Vai começar a apertar um pouquinho, porque para todos, escute isso aqui, para todos que estão do lado de fora, para todos que estão vendo Naamã na sua posição do lado de fora, para todos Naamã é valoroso, é um grande guerreiro, é vitorioso, é exemplo para alguém. Por quê? Por causa da sua postura. Naamã tem uma lepra, mas é por dentro. O que estava por fora para alguém era valoroso, era um grande exemplo, era uma pessoa que se chamava vitorioso pelas suas batalhas que ele vencia. Ele foi uma ferramenta importante para a Síria. E a Bíblia diz que por isso, por causa das suas qualidades exteriores,
ele é considerado um homem valoroso por causa das suas qualidades de guerra, por causa da sua grande força em cumprir os seus objetivos. E por causa disso, a sua vida exterior era bem vista. Até então, a sua vida exterior, a sua vida lá fora, é uma vida de exemplo, é uma vida de categoria alta. Era um homem respeitado, a Bíblia diz. Mas isso, irmão, é do lado de fora. O que as pessoas estão vendo fora de Naamã é um guerreiro, é um chefe, é um homem valoroso. Mas o que elas não conheciam eram os bastidores da vida de Naamã. Ah, vai apertar. Deus está falando com alguém valoroso aqui. Deus está falando com pessoas aqui que estão cumprindo bem o seu chamado. Deus está olhando para alguém aqui que veste a roupa e vai para a guerra. Está sendo exemplo para alguém quando passa, mas essas pessoas não conhecem os bastidores. Olha o que acontece isso aqui. Vamos ser inteligentes. A Bíblia está dizendo que ele é valoroso, mas ele tem lepra. E se a lepra é uma doença incurável, dá para entender que ele passa por alguns processos. Dá para entender que ele passa por algumas consequências. E quais são essas consequências? A dor, a tristeza, a solidão, o medo, a angústia, o desespero, fazem parte da vida nos bastidores. Fazem parte da vida de Naamã nos bastidores, aonde ninguém vê. E quem é que vê? A sua família. Na sua casa, na casa de Naamã, nós encontramos aquilo que nós ouvimos no começo. Porém é homem leproso. A lepra de Naamã não está surtindo efeito quando ele sai de casa. Mas a lepra de Naamã vai surtir efeito é quando ele chega em casa. É sem a farda. É sem aquela armadura. É sem o seu exército do lado. É sem ter o rei do seu lado. Você entende? É sem o título que ele carrega lá fora que a lepra vai fazer efeito. Era quando ele chegava em casa. Estou me arrepiando isso aqui. Ele tinha uma casa. Ele tinha uma família. Mas ele também tinha um chamado lá fora. Então ele vestia todos os dias a sua roupa. Ô irmão, isso aqui é para você se conscientizar. Tinha gente olhando para ele com a farda lá fora e dizendo: é exemplo, como eu queria ser ele. Como eu queria ser Naamã. Olha lá como ele vence as guerras. Eu queria ver alguém dizer: como eu queria ser Naamã. É lá dentro de casa. Eu queria ver alguém dizer: eu queria ver alguém dizer que exemplo de homem, que homem respeitado, que homem valoroso, quando vê-se Naamã sem a sua farda. Naamã sem a farda está sofrendo. Naamã sem a farda está passando aperto. E quem é que ajuda ele? A esposa. E é dentro de casa que a lepra de Naamã começa a surtir efeito. Porque até então, enquanto ele está com a sua farda e está com a sua armadura e com o seu título lá fora,
Todos olham para ele e dizem: homem valoroso. E aí Naamã, pais querido, eles sabiam que Naamã era leproso? Sim. Lepra não se esconde. Respeitavam ele, mas provavelmente não queriam tanta proximidade assim. O homem era respeitado, mas porém, provavelmente, conjecturo eu, paz, Naamã. Ô Naamã, paz. Naamã, beleza? De longe. Coisa boa isso aqui, ó. Paz, e aí, tudo bom? Provavelmente Naamã não tinha esses privilégios. E isso provavelmente, talvez, atingia Naamã por dentro de forma sobrenatural, a qual ninguém enxerga. E quando ele chegava em casa, vamos ser inteligentes. Você acha que provavelmente a mulher dele se aproximava tanto, seus filhos? Claro que não. Até para sua proteção da sua família, provavelmente Naamã limitava para não contagiar quem estava dentro da sua casa. Mas todos os dias Naamã vestia a sua farda e saía para cumprir aquilo que ele foi chamado. Aí Deus me entregou uma revelação profunda. Naamã está sendo valoroso, está sendo respeitado, mas todos estão olhando para esse Naamã de farda. Todos estão olhando para Naamã como chefe do exército, mas essa lepra está por debaixo da farda. Essa lepra está por debaixo do seu uniforme. Essa lepra está por debaixo do título que ele carrega. E Deus me mandou vir aqui como um profeta, como homem de Deus, para dizer para alguém: eu sei que você está vindo para cá, eu sei que você entra por essas portas com um título, mas Deus conhece você sem título lá dentro da sua casa. Deus me disse que tem alguém que entrou por essas portas, que está gemendo, está sofrendo, mas não larga a mão do seu chamado, veste a farda e vem para a guerra. E Deus está dizendo para alguém: eu não te quero hoje com o título, eu te quero sem. Eu não quero falar com você como missionário, como diaconisa, como evangelista, como pastor, como pastora. Eu quero falar com você sem o título. Eu quero falar com você sem o título que alguém vê em você. Se eu falar com você com o título, todo mundo vai ter orgulho. Eu quero falar de você sem o título, sem a farda. Porque com o título todo mundo aplaude. É pastor, é missionário, é evangelista, é diaconisa. Mas eu quero falar contigo sem esses títulos. Tira. Deus está chamando para falar no particular. Pastor, mas eu não estou vendo isso aí na Bíblia. Escute só o que acontece com Naamã. Como todo mundo está sabendo que Naamã é leproso, como todo mundo já sabe que também que Naamã é valoroso, mas ninguém tem coragem de fazer nada. Ninguém tenta. Oh, Naamã, vamos tentar isso aqui? Não, ninguém fala. A Bíblia diz que ele fica leproso, e leproso para ele ia morrer. Porém, a Síria invade a terra de Israel. Tem uma guerra. E nessa guerra, eles pegam uma menina. Pega o quê? Uma menina. E essa menina, eles levam para onde? Para
casa de Naamã. É uma menina. A Bíblia dá o nome dela? É uma menina. E essa menina passa a servir a esposa de Naamã. Que detalhe que Jesus... Oh, meu Deus. Como Deus tem cuidado de nós. A menina sem nome, no anonimato, ela entra dentro da casa de Naamã para servir. A cidade inteira conhecia Naamã como um homem forte. Aí Deus permite uma menina entrar lá dentro para conhecer Naamã, o leproso. Aqui todo mundo conhece a missionária Isabel. Aqui todo mundo conhece o pastor Roberto. Mas lá, na minha casa, só tem um que me conhece: o Espírito Santo de Deus. Essa menina simboliza o Espírito Santo de Deus na vida de Naamã. É Deus dizendo: permito entrar uma menina sem nome para conhecer você aí dentro. Você nunca mais vai lembrar dessa palavra de outra maneira a não ser dessa. Jesus está falando contigo. Trouxeram a menina e colocaram ela dentro da casa de Naamã. Todo mundo, a cidade toda conhece Naamã, homem valoroso, é leproso, mas ninguém conhece os bastidores do dia a dia de Naamã dentro da sua casa. E dentro da casa de Naamã não é fácil. Para banhar era difícil. A pele toda machucada, a pele cheia de feridas. Irmão, isso aqui é forte. E Naamã está tirando a sua roupa e está gemendo. Amor, eu venci a guerra hoje, mas está doendo, aumentou mais as feridas. Eita Jesus, segura, Pai. Ei, amor, deixa eu te falar. Hoje eu ajudei uma pessoa e foi tão bom. Mas a ferida aumentou aqui nas minhas costas. Tá ficando mais difícil para lutar. Eu não sei se eu vou conseguir vestir essa farda amanhã. Eu queria tirar e tomar um banho. Aí você acha assim, vai tirar e tomar um banho e vai dormir. Um sono de príncipe. Claro que não. Naamã deita. E eu fico imaginando essa guerra. O corpo cheio de feridas. E a noite é longa. Mas Naamã está olhando e está dizendo assim: amanhã é um novo dia. Se Deus permitir, eu vou levantar, eu vou para a guerra, eu vou vestir minha farda. Eu sei que as feridas da batalha, eu sei que as feridas da guerra tá doendo. Mas Naamã está levantando todo dia e está pisando pela fora, e alguém está dizendo: homem valoroso, homem valoroso. Porém a guerra dele, só quem está vendo isso é a menina. A sua esposa vê, mas ela não consegue fazer nada. A sua família não consegue ajudar ele. Mas a menina que veio lá de Israel, a menina que conhece um homem chamado Eliseu, está na casa de Naamã. E aquela menina, ela era acostumada a ver Deus operar milagres em Israel. E essa menina está tão focada no que ela foi fazer lá, que não foi como escrava somente. Ela foi numa missão, Deus enviou ela involuntariamente. Naamã está com duas guerras, mas só está vencendo uma. A guerra do lado de fora ele vence, mas a de dentro de casa ele está perdendo todo dia. O sofrimento de Naamã é explícito aqui.
Mas aí a menina vai lançar uma palavra dentro da casa de Naamã. Qual é a palavra? Ela disse: tomara. Ela está dizendo: tomara que Naamã estivesse na frente do homem de Deus, do profeta que está lá em... Ela está olhando, ele está dizendo: lá em Israel, na cidadezinha de Samaria, tem um homem de Deus, tem um profeta. Ela está dizendo: tomara. Aí você procura a etimologia da palavra tomara, para que você entenda. Essa palavra, ela é uma palavra significativa do pretérito mais que perfeito, do indicativo do verbo tomar. E isso é traduzido como tomara, como um desejo ardente. A menina que entrou sem nome está lançando uma palavra tão forte dentro da casa de Naamã que ninguém percebe. Ela está dizendo: eu tenho um desejo ardente de que Naamã esteja na frente de um homem de Deus, de um profeta lá em Samaria, e ele curaria ele da lepra. Ela está dizendo: eu tenho um desejo ardente, minha senhora. Ela olha para a esposa de Naamã e diz: tomara que o meu Senhor estivesse lá. E por causa disso, a Bíblia diz que Naamã vai até o rei Ben-Hadad II, é o rei da Síria. Diz: rei, envia uma carta lá para o rei de Israel, para o rei Jorão, e diz para ele que eu preciso de ir lá. Manda. E ele manda a carta para quem? Para o rei. Ninguém está entendendo, porque a menina não dá o nome de Eliseu. A Bíblia diz que ele escreve uma carta para o rei. A carta enviada chega até o rei Jorão. Quando chega aqui no rei, o palácio do rei, para você entender, para se ler uma carta para o rei naquele tempo, tinha toda uma cerimônia. A carta era aberta e esta carta era lida em voz alta no palácio, para o rei escutar e entender o que significava. A carta dizia: eu estou te enviando Naamã para que o Senhor cure ele dessa lepra. Por a carta ser lida em voz alta, a Bíblia diz que o rei rejeita a história de Naamã, mas alguém ouviu a carta e passou para quem é de direito. Para quem? Para o profeta Eliseu. Eliseu olhou para o rei e disse: epa, deixa eu te falar, não se entristeça, não fique nervoso, fique calmo, deixa ele vir até mim e saberá que há profeta aqui em Israel. Jesus! Sabe o que Deus está dizendo? O Espírito Santo de Deus vai visitar você na tua intimidade, dentro da tua casa, da luta que tu está lutando, que nem o pastor nem a pastora sabe, nem os irmãos que estão ao teu redor, e Ele está arrumando agora para você uma solução para esse problema. Oh, Jesus! Tem alguém olhando para você e dizendo: não consigo, não dá essa.
Tem alguém olhando para você e dizendo assim: essa história para você é o fim. Mas Deus está enviando o Espírito Santo, que sonda os corações, que ele geme com gemidos inexprimíveis por você. Ele está dizendo: eu estou enviando o Consolador na casa de alguém, porque eu vi o sofrimento, foi lá, meu Deus. Porque nós aprendemos isso aqui, ó. E eu ensino isso. Eu sei que a luta pode estar travada lá, mas quando chegar aqui, chegue com um sorriso no seu rosto. Dê a paz do Senhor, pregue a palavra e saia daqui dando glória. Quantas vezes eu já ensinei isso? E continuarei ensinando. Porém, isso não anula as tuas lutas lá dentro. Você não pode deixar o teu chamado acobertar, o teu chamado encobrir. Você também tem que ser uma pessoa que tem sensibilidade. O Espírito Santo de Deus está lá, chegando lá na tua casa. Lá é você e ele. Aqui é missionária Celivane. Lá também é. Só que na hora que papai vai chegar lá do teu lado, vai sentar do teu ladinho, ele vai dizer: fala, minha filha, o que é? Eu sei que está doendo, deixa eu passar um azeite aí. Ninguém aqui é de ferro. Eu sei que tem hora que quando você está dentro da sua casa, você olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus está entrando na casa de alguém aqui hoje, que acredita nessa palavra. Ele vai sentar do teu lado, ele vai começar a tratar essas feridas, isso que ninguém vê. Essas feridas que lá dentro da tua casa tu sofre, geme, e aqui chega a dar glória a Deus e aleluia. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus age. Ele não vai precisar expor agora, mas quando ele tiver na hora certa, quando ele tiver a solução para tudo, ele chega para você e fala assim: agora eu vou mostrar quem eu sou para você. Quando a carta é lida, Eliseu diz: deixa vir até mim. E por que ele deixou vir até ele? Naamã foi. Quando Naamã chegou, a ideia de Naamã, você conhece a história. Mas você atropelou um detalhe, eu tenho certeza. Quando ele chega até lá no profeta, ele vai na ideia de quê? Quando chegar lá, ele toca em mim, eu sou sarado da minha lepra e vou sair pulando e vou embora para casa. Não. Quando chega lá, nem o profeta fala com ele, quem fala é o mensageiro que vem e diz assim: ó, o profeta disse para tu ir até o Rio Jordão. Aí até onde? Até o Jordão. Naquela época o Jordão era poluidíssimo. Um rio sujo. Ninguém. Como se fosse um rio normal da cidade, no meio da cidade, cheio de impurezas. Não era um lugar de tomar um banho. Só que lá em Damasco tem Abana e tem Farpar. 2 rios top da época, rios mais conservados. A Bíblia diz que Naamã, escuta isso, ele diz: ó, vai lá no Rio Jordão. Lava-te. Pega isso aqui, irmão. Lava-te 7 vezes. Lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele olha e diz assim: olha, Abana e Farpar lá do outro lado, lá em Damasco, bonito, logo no Jordão. Só que alguém que está do lado de Naamã, por isso que é interessante você andar com quem acredita no teu ministério. Ele está indo para casa e o Senhor: Naamã, mas não chegou até aqui. Se o profeta disse para tu se lavar, tu vai ficar lavado, rapaz. Ele falou: é mesmo, eu vou. Só que, detalhe, o que Naamã faz é inusitado. Porque o profeta disse: lava-te 7 vezes.
Mas Naamã não está querendo só se lavar. Naamã mergulha. Você não entendeu. O profeta disse: lava-te 7 vezes. Mas Naamã diz: eu vou mergulhar. Você quer que eu te fale? Ele disse, ele não está desobedecendo. Ele disse assim: lava-te, mas ele não falou como. Ele disse: vai lá e lava-te 7 vezes, mas ele não falou como. Então Naamã tem uma ideia que isso me chamou a atenção, porque isso foi inusitado. Ele disse: 7 vezes eu vou me lavar, mas eu não vou perder tempo me lavando com a mão ou com vasilha. Quer saber? Se é para poder obedecer, se é para mim sair daqui limpo e curado, eu vou mergulhar. Eita, que Jesus está chamando alguém, não é só para dar uma molhadinha nos pés. Deus está chamando alguém aqui, é para mergulhar. Tu vai mergulhar, porque esse mergulho hoje é diferente. Agora sim, vamos lá. Quem mergulha? Eita Jesus, não estava não. Pode até apagar aqui o script aqui. Quem mergulha? Então, vamos de novo, Jesus. Do jeito que... Lá. Quem está de fora, se lavando só com as mãos, tem contato com quem está por aqui. Tem ou não tem? Quem mergulha, perde o contato com quem está de fora. Espera aí, irmão. O que Deus está dizendo é: Naamã entendeu. Não vou ficar aqui fora me lavando para alguém ver. Vou mergulhar e perder o contato com quem está do lado de fora. Quando eu voltar, eita Jesus, enquanto ele mergulhava, cada vez que ele mergulhava, as pessoas olhavam: cadê Naamã? E Naamã subia, e 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 4 vezes, até chegar na 7ª. Mas na 7ª é mais bonito, porque Naamã, na 6ª desceu, ainda tem lepra. Na 7ª ele desaparece, mas na 7ª, quando ele volta, me mostra Naamã com lepra. A Bíblia diz que a pele dele está limpa. E Deus está chamando alguém nessa noite para mergulhar e perder o contato com quem está de fora. Eu quero perder o contato com quem está de fora na hora do meu milagre. O mergulhar aqui é submergir. É por completo. É por completo. Não é só uma pé. Não. Imagina Naamã, metade leproso e metade limpo. Naamã disse assim: vou mergulhar. Eu vou mergulhar. E o que eu acho interessante é que quando Eliseu disse: lava-te 7 vezes, ele não está querendo que Naamã fique envergonhado. É porque ele estava dizendo para Naamã: ó, vai valer a pena sei lá, só que tem que tirar tudo. Só que Naamã desceu com uma ordem de se lavar, mas se lavou por completo. Foi da cabeça até a ponta do pé. Oh, Deus não quer que você saia desse culto aqui hoje com um pé só limpo. Ele quer que você saia por completo. Deus quer que você se lave hoje. Deus quer que você mergulhe. Porque quando tu mergulha com fé, quando tu mergulha com vontade, Jesus, você quer que eu te fale o quanto que Naamã é valoroso? Lá em Lucas, no capítulo de número 4, o versículo é o de número 27. Olha o que Jesus diz.
E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Isso aqui é para quebrar a cara do inimigo. Ele está dizendo que muitos leprosos, o próprio Jesus menciona Naamã, ele diz, havia muitos leprosos. Mas era muito no tempo do profeta Eliseu. Mas apenas um foi curado. Naamã, o sírio. Você quer que eu te fale? Em Israel ainda tem profeta. Na casa de Deus ainda tem profeta. E para saber que tem profeta, sinais irão acontecer. Era isso, era Eliseu dizendo, ainda tem profeta em Israel. Deixa vir até mim que eu vou dar a direção correta. Eu só quero saber de uma coisa, que se tem profeta na casa eu já sei que tem. Agora eu só quero saber se tem Naamã que vai obedecer. Glória! Tem profeta eu já sei que tem. Agora eu quero saber se tem Naamã que precisa de cura e precisa de mergulhar para sair limpo daqui nessa noite. Fique sobre seus pés em nome de Jesus. Oh Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Eu preciso profetizar na tua vida. Minha filha, é o seguinte, põe um louvor bem aí. Aquele louvor lá de Naamã, você sabe qual é? Seu nome. Aquele que diz, quando o meu eu e o meu orgulho. Eu preciso orar por você. E eu preciso que você saia daqui limpo. Eu sei que tem algo aí debaixo dessa farda, desse título. Alguém olha para você, você é crente, né? Sou. Isso é fácil de falar. Agora, aqui todo mundo é crente, mas em casa tem um negócio lá que você precisa de consertar. Eu sei que tem. Todo dia eu estou lá em casa e eu falo, Deus, olha aí, pai. Olha aí. E hoje ele está falando com pessoas aqui que precisam de abrir o coração para que ele possa entrar. Perceba que a menina, até hoje ninguém sabe o nome dela. A única coisa que sabe-se dela é que ela conhecia um profeta. E eu vou falar o mesmo para você. Eu não quero meu nome lembrado, mas eu conheço alguém, sim, conheço. Eu conheço alguém que vai entrar na tua casa hoje. Mas é necessário você expor a tua vida para Ele. É necessário. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. E eu quero fazer essa oração por você. Eu sei que você entrou aqui hoje, até mesmo nas suas últimas forças, e você precisa ser curado. Eu sei disso. Mas hoje Deus não quer saber do que você é, não. Ele quer saber, meu irmão, é da tua dor. Ele não quer saber de títulos aqui hoje. Não há hierarquia eclesiástica aqui hoje. Hoje há pessoas que vieram entregar tudo para Ele. Entrega para Ele agora. Começa entregando para Ele as suas dores. É só mergulhar. As águas já estão a fluir nessa noite. Eu quero ser limpo como Naamã, no seu poder. Ei, Jesus, e agora? As águas já estão preparadas para você mergulhar nessa noite. Não perca tempo, mergulhe. Meu Deus.